Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan, do Álvaro de Carla, e hoje iremos bater um papo sobre o Uriah Heep, uma banda super importante dentro da história do rock que construiu uma discografia riquíssima e enorme. Porém aqui iremos nos concentrar numa fase bem específica onde foram produzidas algumas obras fonográficas substancialmente fenomenais dentro do fervor criativo que eclodia ali entre os grupos de rock no início dos anos 70. E os destaques deste vídeo são os álbuns Look at Yourself, o Demons and Wizards e o não menos incrível The Magician's Birthday. Então é o seguinte, logo de saída quero expor uma consideração muito pessoal, que é o fato de estarmos diante de uma trinca incrível de discos lançada em sequência, né? E que representa, ao meu ver, um dos momentos mais excelsos que uma grande banda de rock pôde atingir com a sua genialidade artística produtiva num espaço de tempo tão curto. Isso aí, né, em se tratando de 3 discos autorais de estúdio que ainda por cima representam o ápice do período áureo de uma banda tão relevante para o mundo do rock. Então este vídeo é para colocar um destaque, uma lente de aumento de magnífica relevância nessas 3 obras impressionantes concebidas pelo Uriah Heep. Então, se você é fã da banda, aprecia o seu trabalho musical e também tem, enquanto espectador, uma queda, especial por essas obras, deixe o seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe e não se esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal, beleza? Vamos lá! Aqui temos o álbum Look at Yourself, lançado em setembro de 1971. Este é o 3º disco do Uriah Heep, e que apresenta um repertório que alavancou a banda para um patamar maior de atenção dentro do universo do rock. Encontramos aqui músicas realmente em sua forma muito fortes e com ótimos potenciais de impactos, para uma boa audição. Sem contar que tem uma consideração muito interessante que a gente lê, em alguns críticos, que afirmam que neste disco a banda define melhor, a sua identidade dentro do espectro do rock, isso de uma forma muito positiva para o direcionamento das novas composições e para a personalidade musical do grupo que seguiria, ali sendo imposta nos álbuns seguintes. Então temos tudo isso, aqui entregue para o deleite do grande público. E lembrando que neste momento aqui a formação da banda é a seguinte: o Mick Box, na guitarra, no violão, o Ken Hensley, aí genial Ken Hensley, grande compositor desse momento aqui da banda, tocando aí, no órgão, teclado, guitarra acústica, cantor também. Tem o David Byron, formidável cantor aí da banda. A banda contou aqui com o Paul Newton no baixo e o Ian Clark, na bateria. Então, um timaço aqui, uma formação muito boa. Com relação às músicas, aqui olhando aqui, ó, essa parte de trás aqui da capa, apresenta aqui as músicas, a ficha técnica, aqui as letras. E com relação ao repertório, esse álbum é fantástico, Look at Yourself abre a primeira faixa, uma canção do Ken Hensley. Até uma observação aqui, como que nesse período o Ken Hensley assumiu aí, um protagonismo enquanto o compositor principal da banda. Então, Look at Yourself
Outra coisa interessante é que nessa música não é o David Byron que canta, é o próprio Hensley, né? O Ken Hensley canta. Tem uma história aí de que o David Byron, no momento da gravação, ali na época da gravação, ele estava com um problema, né, na voz e que o impediu de gravar. E o próprio Ken Hensley assumiu e cantou muito bem, né? Uma voz marcante também. I Wanna Be Free, sonzão. E o lado A desse disco termina com uma música chamada Julie Morning. 10 minutos e tanto de música, assim. Uma obra fantástica. Aqui a banda contou com a participação do tecladista Manfred Mann. Isso aí, Manfred Mann. E, poxa, aqui a gente escuta a banda com aquele sotaque progressivo muito bem esclarecido, trazendo, né, como uma referência para o seu som. E uma música incrível, incrível. Uma progressão temática maravilhosa, ela termina com um movimento instrumental, né, que vai se repetindo e ao mesmo tempo o com crescendo de uma forma riquíssima, belíssima. Bem, e o lado 2, a gente tem a Tears in My Eyes. Isso aí, Tears in My Eyes. Essa música, eu acredito que seja aí um dos maiores clássicos da banda. E eu acho que se a gente perguntar para qualquer grande fã do Uriah Heep e falar, olha, destaque 5 músicas incríveis da banda, eu acho que essa Tears in My Eyes apareceria talvez na maioria desses top 5 aí. Aí tem Shadows of Grief, um rockão, What Shall Be Done, e o disco termina com Love Machine, né? Aqui essa Love Machine, por exemplo, ela já tem a composição do Ken Hensley, né? Mas aí compartilhando, né, com as ideias do Byron, né, do David Byron e do guitarrista, né, Mick Box. Então Love Machine já é uma composição aí, ó, desse trio espetacular da banda. Então, pessoal, tá aqui, hein? Um grande álbum, uma grande dica aqui para quem curte um rock and roll de primeira. Pois bem, os anos de 1971 e 72 foram muito intensos para o Uriah Heep, né, no que se refere à sua criatividade explosiva, né, de grandes ideias e a sua genialidade enquanto grupo para lançar obras fonográficas extremamente incríveis. E num período de 1 ano e poucos meses, eles lançaram, como a gente falou, 3 grandes discos que foram referências primordiais para muita gente, né, e que sem dúvida também influenciaram, né, muitos artistas que surgiram posteriormente aí, né, na história, no percurso do rock and roll. Então, em maio de 1972, a banda lança o seu maior clássico, que é o Demons and Wizards. E pela capa, a gente percebe aí um clima de ludicidade mais aflorado, né? E o bacana é que essa capa, essa estampa, né, ela foi feita pelo Roger Dean, desenhista que ficou muito famoso com as capas temáticas muito peculiares que ele fez para muitos discos da banda Yes. Então aqui a gente vê a capa, né, com mais detalhes. Ela é muito bonita, essa capa, e também muito famosa. É uma daquelas capas, né, bem famosas aí no mundo do rock. E o legal é que este meu exemplar, ele é capa dupla, né? Então tem esse efeito aqui, ó. Ó que bacana. Muito legal. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui comprar esse disco aqui. Tá, essa parte aqui interna, né? Eu estava querendo muito ter esse disco capa dupla. Então olha que legal aqui, ó, os integrantes da banda, a ficha técnica. E por falar, né, nos integrantes da banda, este disco aqui
tem uma mudança. Então permanece, né, o Mick Box, né, o guitarrista, o David Byron, o vocalista, o Ken Hensley, né, o tecladista. E aqui a gente tem a participação do Gary Finn, do baixista, e o Lee Kerslake, que é um baterista super expressivo aqui dessa geração rock and roll dos anos 70. Então a gente tem agora a banda com essa formação. E é uma formação assim muito respeitada, né? Considerada aquela formação clássica da banda, que vai permanecer também aí para o próximo álbum, né? Que é o The Magician's Birthday, que a gente vai logo mostrar aqui. E falando um pouco a respeito das músicas deste disco, a gente encontra temas, né, super especiais ao analisarmos a totalidade da própria obra fonográfica do Uriah Heep. O lado A é inaugurado com a música The Wizard, que é uma balada muito bonita, que tem uma condução de violões muito bem colocada, né, um arranjo de violão ali na introdução muito marcante, e a interpretação do David Byron é perfeita, né? Aqui nesse disco tem um trabalho vocal extraordinário, que é todo feito pelo David Byron. E nessa música tem algo curioso, que aparece como compositores o Ken Hensley e o Clark. Esse Clark aqui provavelmente é o baixista que também atuou nesse disco como uma espécie de músico de estúdio contratado. O Gary Finn, ele, né, é o baixista aqui deste disco, é o baixista que entra na banda neste momento, né, onde está sendo gravado este disco, porém ele não gravou todas as faixas. Essa informação não aparece, pelo menos nessa minha edição, não aparece na ficha técnica aqui do disco. Mas, né, por outras informações, eu fiquei sabendo que há um outro músico, um outro baixista que atuou aqui em algumas faixas, que é o Mark Clark. Então eu acredito que esse Clark aqui venha justamente desse baixista que participou de alguma forma desse processo, né, de produção, gravação do disco. E essa música, então, The Wizard, tem aí a parceria dele com o Ken Hensley. E por falar, né, em composições, este disco ele também é marcado pelo protagonismo do Ken Hensley, né, o tecladista da banda, que em algumas faixas assina sozinho, né, a composição, mas em outras ele trabalha em parceria aí. E acontece o seguinte, esse lado A ele é seguido por uma série de grandes músicas, né, temas fantásticos. A segunda faixa é a Traveler in Time, que tem aqui uma marca muito legal, que é uma característica do Uriah Heep, de fazer muito bem aquela dosagem entre uma grande expressão hard rock vinculada a uma parte muito bem colocada melodicamente na música. Ou seja, é uma música que mescla muito bem trechos melódicos, principalmente aí valorizando o papel do David Byron, né, enquanto grande cantor, mas ao mesmo tempo a gente encontra uma pegada muito forte, né, de uma boa banda de hard rock, né, com distorções ali, ali no meio do arranjo da guitarra ali um auá, né, um crybaby, enfim. E seguindo a audição do lado A deste disco, a gente se depara com o grande sucesso Easy Living, uma marca muito forte aqui do rock and roll impresso pelo Uriah Heep. E este lado também apresenta a música Poet's Justice, e o lado A é finalizado com a grande obra Circle of Hands, né? Uma balada também muito bem concebida, que traz aí também a boa percepção da banda em saber
mesclar, né, as melodias com a necessidade do rock e do peso a serem introduzidos, né, em certas partes da música, conforme orienta a própria obra de arte que está sendo ali musicada. Então é uma música que eu acho muito bonita e que finaliza, né, este lado tão forte e expressivo de uma obra-prima da banda Uriah Heep. E comentando um pouco a respeito do repertório aqui do lado B do disco, a gente se depara primeiramente com a faixa Rainbow Demon, que é um grande sucesso aqui também deste disco, né? Uma música muito forte dentro da história fonográfica da banda e que eu destaco a boa produção dela na medida em que há uma boa timbragem do órgão, né, que vai contribuir para o peso da conduta, né, de uma boa cadência rock and roll que a música apresenta. Então a gente vê uma banda muito bem contundente, né, na sua expressividade rock and roll, mas essa timbragem do órgão traz algo muito peculiar que eleva, né, esse estado de espírito expressivo do rock. Algo que a gente costuma ver muito bem, por exemplo, na banda Deep Purple, né, onde tem ali uma grande banda de rock, né, um grande guitarrista, uma cozinha fenomenal, mas quando o órgão bem timbrado e com seus arranjos, né, bem concebidos, articulam-se, né, a essa estrutura rock and roll, traz um diferencial muito convincente, né, e excelente de ser apreciado. Mas vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem a música All My Life, que tem algo bacana aí, que são os trabalhos de guitarra. Inclusive tem aí uma guitarra slide muito legal, ótima música. Tem a faixa Paradise, né, que é a música mais tranquila, né, mais sossegada aqui do disco. E este lado vai finalizar com o tema, né, The Spill. Uma boa música também. Então, pessoal, a gente aqui tem em mãos, né, essa grande obra do Uriah Heep e fica a nossa dica para uma grande apreciação e uma audição muito especial. Para quem curte rock and roll, fica aqui mais uma grande dica. E aqui temos o álbum The Magician's Birthday, lançado em novembro de 1972 e que vem na mesma pegada entusiasmante do Demons and Wizards. Então a gente vê aqui uma demonstração de fôlego criativo incrível da banda, sem baixar a guarda no nível altíssimo de excelência das composições, das produções, dos arranjos. As timbragens aqui dos instrumentos se apresentam muito bem concebidas, né? A forma como as dinâmicas entre os momentos diferenciados das músicas são trabalhados pelo Uriah Heep também soam muito bem, as vocalizações em suas devidas ambiências, enfim. A impressão que tenho é que este disco é a continuação dessa atmosfera genial que ainda se manteve ecoando do álbum Demons and Wizards. E isso me faz, né, enquanto espectador, criar uma aura em torno dessas obras que me conduz a um campo temático em comum entre elas. E com isso, né, eu procuro manter as minhas audições entre esses dois discos bem afinadas numa mesma cosmovisão musical que eu acho que rola aí. E a gente percebe também pela própria capa, né, que há uma sugestão conceitual em torno dessa ludicidade misteriosa do mágico. Inclusive, segue aqui a assinatura do Roger Dean, que também fez a estampa, né, maravilhosa desta capa. Muito legal, não é? E falando um pouco a respeito das músicas aqui do disco, a gente escuta logo na primeira faixa do lado A o grande tema, né, Sunrise, uma bela abertura de disco que tem aí a marca, né, do rock and roll Uriah Heep, muito forte, que é seguida também por outro belo tema, que é Spider-Woman, onde temos aqui uma característica bem legal da banda é quando o Ken Hensley, né, e o Mick Box ali, eles dialogam ali com arranjos de guitarra. O Mick Box, né, com uma guitarra mais
pujante, rock and roll, e o Ken Hensley ali com aquela guitarra slide, né, dando aquele brilho aos riffs. Então é bem interessante, a gente escuta essa expressividade, né, instrumental das guitarras nesta música. Aqui a gente escuta em seguida Blind Eye, que tem um tempero folk rock muito legal. Temos depois Echoes in the Dark, que já é uma música mais obscura, né, com um arranjamento mais introspectivo. Ela tem ali uma atmosfera misteriosa, que na sua calmaria aparente se abre para um peso muito envolvente, sem soar dançante, né, mas um pesado, obscuro. Muito boa essa música. E o lado A termina com a faixa Rain, né, basicamente sendo conduzido ali com um arranjo lindo, né, de piano, e sendo lindamente interpretada com a voz do David Byrne. E no lado B escutamos a faixa Sweet Lorraine. Olha que legal, um dos grandes sucessos da banda, música que possui um refrão poderosíssimo, né, e que está aqui abrilhantando essa obra. Eu curto muito essa música, Sweet Lorraine. Ela é seguida por Thales, né, uma balada muito bonita, e por fim escutamos The Magician's Birthday, que é um tema rock and roll já mais extenso, que vai progredindo, né, em partes muito interessantes, e lá pelas tantas ela se envolve aí numa abertura instrumental bastante eloquente, né, com aquele climão de improviso sendo protagonizado aí pela guitarra, pela bateria. Depois esse instrumental entrega, né, a música novamente para a parte cantada, que vai progredindo aí, né, em temas muito específicos, que na sua totalidade compõe aí uma música muito interessante e que finaliza bem este grande disco, The Magician's Birthday. Foi o meu primeiro disco do Uriah Heep, olha que legal, eu curto bastante essa obra. Minha amiga, amigo, essa foi a nossa resenha do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, né? O Uriah Heep é uma banda fascinante, que possui uma discografia incrível, fabulosa. E aqui tivemos o propósito de focar nessa fase específica, muito especial, que nos brindou com 3 grandes discos, né? Que foi o Look at Yourself, o Demons and the Wizards e o The Magician's Birthday. Eu vou ficando por aqui, peço por gentileza para que você se inscreva no nosso canal, deixe aquele like camarada e quando puder, confira os demais vídeos já publicados. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima!